Após um período de afastamento, o senador Chico Rodrigues pode retomar hoje o mandato parlamentar. Ele foi flagrado com dinheiro na cueca pela PF em outubro, mas acabou sendo liberado pelo STF a reassumir as funções. O senador por Roraima é investigado por participação em esquema de fraude e dispensa indevida de licitação por peculato e organização criminosa, o que ele nega. No entanto, o ministro Luiz Roberto Barroso ressaltou que não há fato novo contra o parlamentar, que as investigações prosseguem e que a PGR ainda não ofereceu uma denúncia ao STF. Para falar sobre essa volta do parlamentar que está constrangendo muitos colegas da casa, a gente conversa agora com o senador pelo Cidadania, Alessandro Vieira, Cidadania de Sergipe. Tudo bem, senador? Mais uma vez, bem-vindo aqui à Jovem Pan. Bom dia. Bom dia, prazer conversar com vocês. Prazer é nosso. Senador, o senhor já se manifestou dizendo também que a situação é muito constrangedora. Como é que a casa deve resolver esse assunto? O Conselho de Ética deve analisar esse caso, ele volta, reassume as funções, mas é bom deixar claro que nem ele ainda admitiu que pode voltar ao trabalho nesta quinta-feira. Na medida em que você não tem um afastamento judicial e você não teve nenhum tipo de manifestação do Conselho de Ética, o retorno é natural. Você não tem como evitar esse retorno. O que falta e que o Brasil inteiro se ressente é de uma atitude mais proativa, de você tentar identificar, esclarecer os problemas e punir desvios. A situação que envolve o senador Chico Rodrigues foi muito grave. Ela precisa de esclarecimentos. E quando você deixa de dar esclarecimentos, fragiliza a instituição, o Senado. E como um contexto geral, fragiliza a democracia. Ele vai continuar cobrando, temos hoje a reunião do Colégio de Líderes, a gente vai cobrar a instalação do Conselho de Ética e a sua atuação efetiva em respeito à sociedade. E, senador, de qual forma o senhor acha que esse afastamento pode, então, ser revertido? Quais as providências que devem ser tomadas agora para que isso volte a acontecer, para que o senador aguarde afastado as investigações? Acho que o grande passo é você ter o procedimento no Conselho de Ética andando. Chama atenção a ausência de denúncia até o momento, né? A PGR continua sendo extremamente seletiva, né? A gente acabou de presenciar uma denúncia em menos de 24 horas do deputado federal Daniel Silveira, e esse fato e outros tantos fatos dormem nas gavetas da PGR, aguardando o momento em que o procurador entenda oportuno para fazer denúncia. Já aconteceu uma busca e apreensão super constrangedora, foi notícia nacional, e se passam meses, acho que alguma coisa como 4 ou 5 meses, e você não tem um desfecho dessa situação. Isso é muito ruim para o Estado, que fica subrepresentado, é muito ruim para o Senado, que fica com um senador a menos e com um constrangimento muito grande, e ruim para o Brasil. A gente tem que começar a avançar para dar respostas mais rápidas para a sociedade. Senador, a opinião pública muitas vezes discute o que a gente chama de corporativismo do Congresso Nacional. O senhor cita o caso do deputado Daniel Silveira. Até que ponto o Congresso é corporativo em casos como esse para tentar amenizar punições e até a prisão no caso do deputado? A gente percebe um instinto de sobrevivência muito grande por parte dos parlamentares. Então, na medida em que eles se identificam com a situação do investigado, acusado ou preso, você tem uma reação de corpo. No caso específico do Daniel Silveira, como ele tem uma conduta totalmente fora da linha, um deputado que nunca teve uma atuação parlamentar efetiva, sempre muito agressivo, ofensivo com colegas e com adversários, eu não vejo essa reação de corpo tão forte como vejo no caso do Chico Rodrigues, que é um parlamentar de muitos anos de carreira política, muito querido pelos colegas, e que você percebe uma falta de vontade em se dar andamento nas investigações e apurações. A gente tem que separar as coisas, é uma questão de obrigação para com o país. Não é porque você gosta ou não gosta do colega, é porque você tem um dever para com o Brasil de esclarecer os fatos e, se for o caso, fazer os afastamentos. Como o senhor acredita que o senador Chico Rodrigues seria tratado, caso ele retorne mesmo presencialmente às funções no Senado? Que clima está lá no Senado com relação a essa decisão da volta dele aos trabalhos, da liberação? Que impressão essa decisão passou aos senadores em geral? Gera um constrangimento, mas, como eu disse, é uma pessoa, um ser humano que tem uma relação longa com a maior parte dos parlamentares. Eu que nunca fui político, tenho essa relação há 2 anos. Mas vários ali conhecem Chico Rodrigues há décadas. Então, não acredito que ele vai ser recebido de forma hostil ou coisa parecida, mas é um grande constrangimento que você passa a ter que explicar essa situação inexplicável o resto da vida. A cada momento da vida pública você vai ter esse fato ali
apontando uma sensação de impunidade. É preciso ter clareza nas coisas, não precisa fazer condenação antecipada, é preciso garantir o direito de defesa, mas as coisas, as apurações, as investigações precisam andar. O Brasil acaba se cristalizando como o país da impunidade para os poderosos. Isso é muito ruim. Senador, o senhor é um parlamentar muito atuante nessa questão da área da justiça, sempre se pronuncia com questões importantes nas discussões que o Congresso Nacional sempre faz em relação a isso. Agora eu pergunto, esse momento que o país vive em relação a essa guerra da sociedade, muitas vezes criticando o próprio Supremo e também interferência entre os poderes, que momento é esse? Que leitura o senhor faz dessa questão da justiça, principalmente, e desta questão que as pessoas atacam o Supremo, questionam a posição dos ministros? É uma consequência de fatos, né, de fatos concretos. Eu tenho dito que falta para as instituições, para os poderes brasileiros, um sentimento de autocontenção. O que é isso? Quando você tem uma denúncia contra um ministro do Supremo, quando você tem uma conduta que sai da linha, ou potencialmente sai da linha, essa conduta tem que ser apurada. E no Brasil, nada é apurado se for referente a ministro do Supremo. Eles podem se manifestar como for, o caso de Gilmar Mendes, por exemplo. Gilmar Mendes ofende alguém 24 horas por dia. Procuradores, juízes, qualquer um que desagrade o interesse do ministro Gilmar Mendes é ofendido, é agredido e nada acontece. Você tem questões referentes a patrimônio que precisam ser esclarecidas, ligações com políticos investigados, você não faz investigação nenhuma. A consequência é você derrubar a credibilidade da instituição. Isso é muito ruim para a democracia. Isso se repete para o Senado, como a gente falou agora, o Congresso Nacional. Quando o Congresso não apura uma falha do seu integrante, ele vai minando a sua credibilidade junto à sociedade, e isso tudo é muito negativo. A gente não vê no curto prazo uma solução. Você tem ainda uma predominância de parlamentares que têm um interesse em manter relacionamento amistoso com o judiciário e você tem um impedimento em avançar naquilo que seria muito bom para o Brasil, que é abrir as caixas pretas, deixar muito claro o que cada um fez, respeitar as instituições, mas compreender. Nem o parlamentar, nem o ministro, nem o presidente, ninguém pode estar acima da lei e ninguém é imune a erros. Então você teria que ter, numa democracia de verdade, a possibilidade de apurar esses possíveis erros. Sim. E, senador, como o senhor descreveria essa demora da PGR em apresentar a denúncia depois de todos esses dias de afastamento do senador Chico Rodrigues? Por que ela não teria apresentado diante de um caso ainda escandaloso como esse? Agora, se for apresentado, deve ser um movimento ágil? É o tipo de pergunta que o procurador Augusto Aras deveria responder, né? Não é de hoje que a PGR é seletiva, né? Você tem casos para pegar esse nicho de parlamentares. Você tem casos de parlamentares cujos processos, inquéritos se arrastam por anos, alguns por décadas. E você nunca tem uma denúncia, quer dizer, você sempre tem aquele fato ali não apurado, você tem aquela pessoa numa condição de suspeita, mas você não tem um esclarecimento. E a sociedade fica com aquilo ali girando o tempo inteiro. No caso do senador Chico Rodrigues, era muito importante, ou é muito importante, que você tenha um desfecho na situação. Porque se entender que ele é inocente, que foi um momento de, sei lá, de instabilidade psicológica, ok, segue o jogo e você vai tocar a representação parlamentar do Estado. Mas se não, como é que você vai ter uma atuação correta, consistente, com esse grau de suspeição e desgaste? Isso é muito negativo e seria importante que a Procuradoria-Geral da República tomasse as providências adequadas na velocidade compatível com a democracia. Senador Alessandro Vieira, líder do Cidadania no Senado, mais uma vez obrigado pela atenção, pela gentileza. Bom trabalho. Obrigado, um abraço para todos. Muito obrigado.